Título 10. Das citações e intimações. Capítulo 1. Das citações. Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Artigo 352. O mandado de citação indicará, inciso 1, o nome do juiz. 2. O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. 3. O nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. 4. A residência do réu, se for conhecida. 5. O fim para que é feita a citação. 6. O juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. E 7. A subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará, inciso 1, o juiz deprecado, o juiz deprecante. 2. A sede da jurisdição de um e de outro. 3. O fim para que é feita a citação com todas as especificações. E 4. O juiz do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória deverá ser devolvida ao juiz deprecante, independentemente de translado, depois de lançado o cúmplice e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá, em resumo, os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado, inciso 1, leitura do mandado ao citado pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. 2. Declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com um prazo de 15 dias. 362. Verificado que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Artigo 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Parágrafo 2º e 3º vetados. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, o processo observará o disposto no artigo 394 e seguintes deste Código. Artigo 364. No caso do artigo anterior, inciso 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso do inciso 2, o prazo será de 30 dias. Artigo 365. O edital de citação indicará, inciso 1, nome do juiz que a determinar. 2. Nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. 3. O fim para que é feita a citação. 4.
o juízo e o dia, hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. 5. O prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação. Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a afixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com data da publicação. Artigo 366. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos os processos e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Capítulo 2. Das intimações. Artigo 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1º. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Parágrafo 2º. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal, com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 3º. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Artigo 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no artigo 357. Artigo 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos. Capítulo 11. Da aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. Artigo 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente. Inciso 1. Durante a instrução criminal após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim. 2. Na sentença de pronúncia. 3. Na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu. 4. Na sentença condenatória recorrível. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2 dias. Parágrafo 2º. Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para a sua execução na forma do disposto no capítulo 3 do título 2 do livro 4. Artigo 374. Não caberá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas, inciso 1, se aplicadas no curso da instrução criminal, durante esta ou pelas sentenças a que se referem os incisos 2, 3 e 4 do artigo anterior. Inciso 2. Se aplicadas na sentença de pronúncia, pela decisão que, em grau de recurso, a confirmar total ou parcialmente,
ou pela sentença condenatória recorrível. 3. Se aplicadas na decisão a que se refere o inciso 3 do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível. Artigo 375. O despacho que aplicar provisoriamente, substituir ou revogar interdição de direito será fundamentado. Artigo 376. A decisão que impronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada. Artigo 377. Transitando em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal. Artigo 378. A aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores, com as modificações seguintes. Inciso 1. O juiz poderá aplicar provisoriamente a medida de segurança de ofício ou a requerimento do Ministério Público. 2. A aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito, mediante representação da autoridade policial. 3. A aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas também na sentença absolutória. E 4. Decretada a medida, atender-se ao disposto no título 5 do livro 4, no que for aplicável. Artigo 379. Transitada em julgada a sentença, observar-se-á, quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas, o disposto no título 5 do livro 4. Artigo 380. A aplicação provisória da medida de segurança obstará a concessão de fiança e tornará sem efeito a anteriormente concedida. Título 12 da sentença. Artigo 381. A sentença conterá, inciso 1, os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-la. 2. A exposição sucinta da acusação e da defesa. 3. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. 4. A indicação dos artigos de lei aplicados. 5. O dispositivo. E 6. A data e a assinatura do juiz. Artigo 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Parágrafo 1º. Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Parágrafo 2º. Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Artigo 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se, em virtude desta, houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Parágrafo 1º. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. Parágrafo 2º. Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. Parágrafo 3º. Aplicando-se às disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 383 ao caput deste artigo. Parágrafo 4º. Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 testemunhas no prazo de 5 dias, ficando o juiz na sentença adstrito aos termos do aditamento. Parágrafo 5º. Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 1, estar provada a inexistência do fato; 2, não haver prova da existência do fato; 3, não constituir o fato infração penal; 4, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; 5, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. 7. Não existir prova suficiente para a condenação. Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz, inciso 1, mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. 2. Ordenará a cessação das medidas cautelares e provisionalmente aplicadas. 3. Aplicará medida de segurança se cabível. Artigo 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 1, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. 2. Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto no artigo 59 e 60 do Código Penal. 3. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões. 4. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 5. Atenderá quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança aos disposto no título 11 deste livro. 6. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação. Parágrafo 1º. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Artigo 388. A sentença poderá ser datilografada e, neste caso, o juiz a rubricará em todas as folhas. Artigo 389. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim. Artigo 390. O escrivão, dentro de 3 dias após a publicação e sob pena de suspensão de 5 dias, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público. Artigo 391. O querelante ou o assistente será intimado da sentença, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. Se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo, a intimação será feita mediante edital, com um prazo de 10 dias, afixado no lugar de costume. Artigo 392. A intimação da sentença será feita, inciso 1, ao réu pessoalmente se estiver preso; 2, ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; 3, ao defensor constituído pelo réu, se este afiançável ou não, a infração expedido o mandado de prisão não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. 4. Mediante edital, nos casos do inciso 2, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça. 5. Mediante edital, nos casos do inciso 3, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. 6. Mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Parágrafo 1º. O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, e de 60 dias nos outros casos. Parágrafo 2º. O prazo para a apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.